Olá, meus amigos empreendedores do campo. Hoje é domingo à tarde, tá? Um domingo bem estilo inverno aqui no Vale do Taquari. Ventinho frio, de vez em quando uma garoa. Tô aproveitando o domingo ficar em casa, né? Aproveitar e estudar e aproveitar e produzir conteúdo para vocês aqui no canal também. Claro, levar a informação. E antes do meio-dia eu estava lendo uma reportagem sobre produção de leite nos Estados Unidos. Uma reportagem lá do ano de 2017. E eu selecionei algumas coisas interessantes que eu li nessa reportagem, que é a visão dos grandes produtores de leite dos Estados Unidos sobre o negócio leite. E tem coisas bem interessantes aqui que eu resolvi destacar, né, e vou trazer para vocês neste vídeo aqui. Então o nome deste vídeo vai ser a visão dos produtores de leite dos Estados Unidos sobre o negócio. Bom, primeiro tem uns dados bem interessantes aqui, que lá nos Estados Unidos, os pecuaristas eles produzem leite a partir de animais de alto desempenho, e eles lidam com o mercado mundial com competitividade acelerada, né? Então eles produzem para o mercado externo e eles também exportam uma quantidade do leite que eles produzem. Lá em 2017, que foi o ano que saiu essa matéria na revista Dinheiro Rural, cada vaca nos Estados Unidos ela produzia uma média de 10,1 mil litros de leite por ano. Mais de 10 mil litros de leite por ano por vaca, na média. Então vamos fazer uma conta aqui, levar em consideração 300 dias de lactação, uma média de 33 litros por vaca por dia durante a lactação dela. É uma média boa. Aqui no Brasil, a média é de 1.500 litros de leite por vaca por dia. Veja só a diferença. 1.500 litros dividido por 300 dias são 5 litros por vaca por dia. A média no país de produção. Bom, o Brasil produz 35 milhões de toneladas de leite com 23 milhões de vacas. São informações lá do ano de 2017, 3 anos atrás. Qual é o grande desafio da produção, da atividade leiteira? É rentabilizar a propriedade e conseguir fazer um planejamento de longo prazo. E aqui eu quero abrir um parênteses muito importante, que é quando a gente fala de rentabilizar a propriedade. Ouço muita gente falar em aumentar a rentabilidade, aumentar a produção por vaca, aumentar a rentabilidade. Isso não está ligado diretamente, tá? A rentabilidade quer dizer o retorno que eu tenho sobre o valor total investido naquele negócio. Ou seja, para você ver se a sua propriedade é rentável e ver quanto ela traz de rentabilidade para você, você precisa saber quanto que você tem de dinheiro investido, capital investido na tua propriedade, quanto ela dá de lucro, e aí a conta que você faz é dividir o lucro pelo investimento total e multiplicar isso por 100. Para você entender mais fácil, eu coloco R$100 na poupança, eu tenho uma rentabilidade de 1% ao ano. Ou seja, no fim do ano eu tenho R$1 a mais, R$1 de lucro, então isso me dá uma rentabilidade de 1%. Da mesma forma, você vai fazer a conta voltada à propriedade. Você precisa pegar o teu lucro, o que você gerou limpo naquele ano, e dividir pelo investimento total para você ter a rentabilidade do negócio no ano. Então, rentabilidade não quer dizer lucro. Você tem que ter lucro para ter rentabilidade, mas a tua rentabilidade pode ser muito pequena. Então, lá nos Estados Unidos a visão deles é rentabilizar a propriedade, fazer a propriedade ser rentável, não só lucrativa, mas rentável, e planejar ela para o longo prazo. Eles dizem assim, são vários grandes produtores lá, que a matéria apresenta de 2.000 vacas, 3.000 vacas,
em lactação, enfim, grandes propriedades. Aí quando se falava lá em pequenas propriedades, se falava em 200 vacas. Aqui na região, no Vale do Taquari, onde eu moro, os produtores maiores que eu conheço têm 40 vacas, 50 vacas. São poucos, né? Abaixo disso estão produtores com 25, 30 vacas. Os pequenos produtores são os produtores que têm 4, 5 vacas. Então, a diferença é bastante grande. Essa diferença entre pequeno e grande aqui não é tanto assim, né? Porque nós aqui, eu pelo menos não conheço nenhuma propriedade que tenha 200 vacas, né? Eu não conheço pessoalmente. As maiores que eu conheço são propriedades que têm 50 vacas, 55 no máximo. Produzir leite é um bom negócio, mas é importante que nos momentos de alta o produtor não se esqueça de que a atividade se move em ciclos. Eu já fiz vários vídeos aqui para o canal falando sobre esse assunto. Nunca levar em consideração a atividade leite quando o preço do leite está lá em cima. Nunca planejar nada com o preço do leite nas alturas, né? Quando você quer planejar um investimento ou qualquer coisa, você tem que sempre levar em consideração o preço menor que você recebeu pelo litro de leite, para que quando tiver uma baixa, você mesmo assim ainda consegue viabilizar aquele investimento. Então sempre é importante isso. Quando a gente começou a ter essa alta nos preços, muitos produtores queriam comprar mais animais, queriam fazer investimentos. Eu dizia assim, espera um pouquinho. Se está sobrando dinheiro, faz um caixa, paga as contas antigas, né? Se está com conta atrasada, paga a conta atrasada. Se está com conta para pagar, está com coisas em dia, tenta adiantar algumas coisas para tu respirar aliviado depois, né? E fazer um caixa, que vai ter um momento em que você vai poder fazer um bom negócio porque o preço do leite desceu um pouquinho. Aqui isso não aconteceu ainda, né? O preço continuou subindo, se manteve nos últimos meses, mas em compensação o custo de produção subiu. Então quem fez um caixa lá no início agora está trabalhando mais tranquilo. Então tem que sempre lembrar disso. Sempre você levar em consideração o preço mais baixo do leite quando for fazer algum tipo de investimento. O preço do leite é um ciclo. Todo ano ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. O produtor já sabe disso, então ele tem que planejar a propriedade dele para conseguir viver com isso. Lá nos Estados Unidos, um dos desafios dos produtores é a pouca opção de laticínios para fazer a venda. Lá estava falando que só tem 3 laticínios, só tem 3 empresas. Aqui, nessa região, em muitas regiões, outras regiões do estado que eu conheço, não tem esse problema, né? Algumas regiões, alguns municípios, por exemplo, em que a atividade leite não é uma das atividades principais, onde não tem muitos produtores, aí sim, a gente pode ter talvez 1, 2, no máximo 3 indústrias trabalhando. Mas nas demais regiões, a gente tem essa concorrência de indústrias. E isso é bom para o produtor, porque ele tem mais opções. Ele pode, a partir daí, ele pode procurar aquela indústria que valoriza mais o produto dele, né? Ele pode barganhar um pouco por preço. Isso ajuda também o produtor. Essa concorrência entre as indústrias, essa quantidade maior de indústrias, ela é favorável para o produtor. Quando a gente só tem 1 ou 2 indústrias em um determinado local, né, você não tem muito poder, porque ou você vende para aquela ou você vende para outra, né? Então você não tem muita opção. Agora, quanto mais opção você tem, melhor será para o teu negócio. Como lá existem poucas indústrias em determinados lugares, o que os produtores fazem? Eles lançam um produto com marca própria, ou seja, eles fazem uma agroindústria na propriedade, produzem o leite, industrializam e levam para o mercado. Então, e eles destacam em cima da embalagem que aquela marca é uma marca de produtor, ou seja, é uma marca de leite que sai da propriedade e vai direto para o consumidor, né? Não é terceirizado, ou seja, o produtor mesmo industrializa o seu leite.
E algumas pessoas lá, alguns produtores, eles se juntam, né, com outros e começam a fazer espécie de pequenas cooperativas, né, pequenas empresas que junto com a produção dos vizinhos se juntam e acabam vendendo junto o produto. Também é uma coisa muito interessante que iria funcionar. Às vezes tem localidades onde tem 6, 7, 10 produtores de leite e tem 3, 4, 5 empresas comprando leite na mesma localidade. Se os produtores se unissem e resolvessem vender este leite juntos, com certeza eles teriam um poder maior de melhorar preço, né? Porque pensando de um ponto de vista logístico, em alguns casos vale a pena para uma empresa entrar em uma localidade e praticamente encher um tanque de um caminhão, né? Sem precisar se deslocar por vários quilômetros de um lugar ao outro para buscar o leite. Então tem algumas vantagens nesse sentido. E principalmente quem mais teria vantagem é o produtor, porque quando é um conjunto de produtores, quando são 3, 4, 5 produtores que sempre trabalham juntos, que puxam juntos para uma empresa, o poder de negociação ele se torna melhor. Outra coisa importante que eles enfatizam muito é o foco na capacidade produtiva das vacas. Quando se fala nessas propriedades de 1.000 vacas, todas elas são confinadas, né? Então ali eles investem muito na produção dos animais, ou seja, trabalhando com genética que proporciona aumento de produção ao longo dos anos, né, ao longo das gerações dos seus animais. Como eu disse no início, é um trabalho de longo prazo, né, é um trabalho de planejamento de longo prazo. Então o produtor que tem esse planejamento para a propriedade dele, que ele quer aumentar a sua produção. Hoje ele trabalha a pasto, ele está aumentando a sua produção, ele está fazendo tudo certinho e por causa desse aumento de produção ele vai confinar os animais, ele tem que ter um planejamento genético naquela propriedade para que ele invista em genética para que os futuros animais da propriedade trabalhem cada vez mais a produção de leite, né? Ele pode deixar algumas questões de lado, como por exemplo o tamanho dos animais. Ele pode investir em animais maiores que vão produzir mais, porque ele vai acabar confinando os animais. Se é um produtor que tem um planejamento de trabalhar a produção dele dentro de um limite que a propriedade aguenta a pasto, aí ele já precisa observar outras coisas. Ele já precisa observar a longevidade de vacas, ele precisa observar o tamanho do animal, ele precisa observar a sanidade dos animais e talvez ele não observe tanto a produção, né? Porque quando se trabalha a pasto, geralmente a necessidade é de vacas um pouco mais rústicas e elas não vão produzir tanto leite assim como uma vaca confinada. Então tudo isso o produtor precisa observar. Para isso é importante ter um planejamento, né? O produtor precisa ter um plano da propriedade dele para daqui a 5, 10, 15 anos, ou aonde ele quer chegar dentro da propriedade dele, para que com essas informações ele possa trabalhar esse tipo de planejamento. Então, para eles é muito importante a capacidade produtiva, melhorar a genética dos animais para aumentar cada vez mais a produção. Ele precisa saber o tamanho do animal que ele quer, como eu disse, né? Se ele vai ter um animal confinado, ele pode trabalhar o aumento do tamanho dos animais, porque ele vai proporcionar ali um bem-estar animal melhor dentro desse sistema, tá? E sempre observar que cada tipo de animal tem que ser adequado à realidade de cada produtor. E a partir daí ele tem que ir em busca da genética. Então, se a tua realidade é animais confinados, você tem que ir em busca da genética de aumento de produção. Se a tua realidade é animais a pasto, você precisa ir em busca de genética que vá trazer para você longevidade, rusticidade, que vá trazer para você a conversão de pasto em leite, enfim. São sempre qualidades diferentes
que você vai ter que observar nesses animais. Eles lá dizem que é muito importante ter todas as contas na ponta do lápis. E isso é fundamental. Seja que você tenha uma propriedade com 10 vacas, com 50, com 100 vacas. Você tem que ter dados na ponta do lápis, as contas na ponta do lápis. Tendo em vista isso, eu vou lançar em janeiro mais uma turma do curso Gestão Financeira da Produção de Leite, onde eu ensino para você, produtor, como fazer toda a gestão financeira da sua propriedade como se fosse uma empresa e você ter dezenas e centenas de dados à sua disposição para que a partir disso você possa tomar as decisões dentro da sua propriedade. Então o link vai estar aqui embaixo, você clica lá e garante a sua vaca. Lá nos Estados Unidos, pelas contas desses grandes produtores, uma bezerra custa 800 $800 até os 6 meses. Isso hoje em reais, o dólar deve estar uns 5,35, acho que está em torno disso. Daria R$ 4.200 uma bezerra, é o custo dela até 6 meses. Olha só essa conta. E até o primeiro parto, uma bezerra custa $2.200. Hoje é o preço de 5,35, R$11.700. Esse é o custo de uma bezerra no primeiro parto lá nos Estados Unidos. R$11.700. Você na sua propriedade já chegou a fazer o custo do quanto custa uma vaca na primeira cria aí na sua propriedade? Alguma vez você já notou isso? A gente vai acompanhar isso na série Recomeço. Ainda estou devendo um vídeo dos custos e nós vamos mostrar para vocês quanto vai custar as minhas terneiras lá na minha chácara. Então isso é muito importante você colocar na ponta do lápis. É um desafio que eu deixo para vocês. Qual é o custo de uma terneira até o primeiro parto? A genética custa caro se ela for mal usada. Olha que interessante. Nós vemos muitas propriedades que não investem em genética, que tem um touro na propriedade. Eu não gosto de touro, né? Principalmente quem quer se profissionalizar, quem quer crescer na atividade do leite, né? Eu acho contraditório você ter um touro na propriedade. Sempre tem que investir em inseminação. E a genética custa caro se ela for mal usada. Se você usar na sua propriedade um sêmen de R$150 em uma vaca não muito produtiva e você não tiver alimentação para o animal, não tiver conforto, bem-estar animal, vai ser dinheiro jogado fora. Da mesma forma que se você tem boa alimentação, você tem bem-estar animal, você tem um investimento na sua propriedade e você acha caro colocar um sêmen de R$150 numa vaca para melhorar a sua produção, esse sêmen de R$40, R$50 vai custar muito, muito caro para você. Então, sempre avaliem isso. Se você tem vacas boas, invista em genética, invista num sêmen de qualidade. Aquelas vacas que não são tão boas, você pode usar um sêmen mais barato. Então, o sêmen só custa caro, a genética só custa caro se ela for mal utilizada. Se ela for bem utilizada, ela não custa caro. Sobre mão de obra, a tecnologia aliada à mão de obra eficiente faz a atividade leiteira uma boa experiência. Quando você tem tecnologia e não tem mão de obra especializada, você não vai ter sucesso. Se você não tem tecnologia e tem mão de obra especializada, você também não vai ter sucesso. Isso tem que ser um casamento. Conforme você vai investindo em tecnologia, você vai precisar investir em mão de obra eficiente. Os produtores americanos investem em produtividade e qualidade do leite porque planejam no longo prazo. Planejamento de longo prazo faz você melhorar a qualidade e a produtividade da sua propriedade. Se você não tem planejamento de longo prazo, você não consegue melhorar esses dois pontos na sua propriedade. A receita para dar certo é você cuidar do gado e da mão de obra. Claro, propriedades maiores têm funcionários, mas você, na sua propriedade, agricultura familiar, a família trabalhando, se você não cuidar
das pessoas que trabalham na sua propriedade, o seu negócio também não vai ter o rumo que você deseja. Nisso entra o quê? Capacitação, nisso entra organização da propriedade para que você consiga trabalhar e oferecer uma condição de trabalho de uma forma mais fácil para quem trabalha lá, ou seja, organizar a sua propriedade para que o dia a dia de trabalho seja mais fácil, né? Evitar aquelas coisas na sua propriedade que dão muita mão de obra, que dá muito trabalho pesado quando não precisa. Então isso é muito importante. Outra coisa importante é treinamento, é você participar de treinamentos, de cursos, de palestras, enfim, para que você consiga se profissionalizar. Quanto mais profissional você é na sua propriedade, maior vai ser a rentabilidade que você vai ter, maior vai ser o resultado. E quando você trabalha com um funcionário, você precisa cuidar da mão de obra, buscar mão de obra qualificada. Se ela não for qualificada, qualificar esta mão de obra, fazer com que as pessoas que trabalham na sua propriedade se sintam bem trabalhando lá, tá? Porque assim você evita um dos grandes problemas, que é a rotatividade de pessoas dentro de uma propriedade, né? Tem um vídeo no meu canal onde eu falo exclusivamente sobre isso, sobre a rotatividade de funcionários nas propriedades e como você pode diminuir isso. Então, vou ver se eu consigo deixar aqui em cima o link do vídeo, senão vou deixar aqui embaixo na descrição. O maior desafio é dar oportunidade de crescimento pessoal para a mão de obra, principalmente quando se fala em mão de obra contratada, né? O cara que entra fazendo o serviço geral, ele quer chegar num patamar mais alto dentro da propriedade, ser valorizado. Isso vale também para a mão de obra profissional, né? Principalmente quando a gente fala dos jovens, dos filhos. Eles não querem só ficar no trato das vacas, eles querem ajudar na parte administrativa, eles querem ajudar no planejamento, eles querem ter vez e voz dentro da propriedade. Então isso é muito importante. Dá um bônus também para quem trabalha dentro da propriedade, para os próprios filhos. Isso incentiva a sucessão rural, pagar um salário por mês, uma participação por mês. Isso também é bastante importante. E para fechar aqui o nosso vídeo, e a matéria também fecha assim, né, com a declaração de um produtor, que o leite, tanto nos Estados Unidos como em outros países como o Brasil, tem um futuro garantido, porque a demanda sempre vai crescer, as fazendas vão se desenvolver e esse deve ser o foco dos produtores. A demanda por leite sempre vai existir, a tendência é crescer cada vez mais e com isso as fazendas, as propriedades vão ter que se desenvolver, senão elas vão começar a ficar para trás. E esse sempre tem que ser o foco de você, produtor. Desenvolver e melhorar cada vez mais a sua propriedade, ter aquele planejamento de longo prazo, fazer aquela escadinha de planejamento para você saber aonde você quer chegar daqui a 2, 5, 10 anos e saber o que você tem que fazer para atingir essas metas que você tem para sua propriedade. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Deixe aqui embaixo o seu comentário, o que você achou do assunto desse vídeo. Convido você a assistir o nosso canal, ficar sempre ligado aqui. Convido você também a fazer parte da próxima turma do curso Gestão Financeira da Produção de Leite. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.